Seja inteligente e não se importe com essas opiniões. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Burigato. E hoje eu quero explorar esse tema porque eu recebo frequentemente perguntas sobre esse tema, recebi algumas inclusive lá nas stories do meu Instagram, né? Refleti aqui, até coloquei, com base no que muitos de vocês estão pensando, e eu percebi o seguinte, até pelo tom das perguntas, né? Vamos lá. Por mais que muitos de nós pensemos assim, tipo, pá, tô nem aí pra opinião do outro, né? No fundo, a gente meio que se sente mal em relação a isso. E aquilo e pior, a gente não aplica, né? A gente até fala, tô nem aí. Mas quando a gente chega em casa, a gente se vê pensando no que os outros falaram, né? Então vamos explorar um pouquinho isso daí, só pra gente entender um pouco mais, um pouco melhor, não é? E talvez até aí, como eu disse, ser mais inteligente, tá? E não se importar de fato com algumas opiniões, tá? Que esse é o ponto fundamental, beleza? Então quer saber aí? Fica aí, mas antes deixa eu falar, mestre, e é claro, se inscreva no canal, curta esse vídeo, pro YouTube sempre notificar você quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, eu vou contar uma história rápida, né? Na verdade, um terapeuta, que eu tava vendo, até tava fazendo uma aula, e o terapeuta contou a seguinte história. Bom, o seu paciente, ele foi para uma faculdade, né? E era uma faculdade de playboy, né? Então era, puta, um monte de gente rica e tal, não sei o que lá. E aí o que aconteceu? O que ele fez? Qual que foi a atitude dele para que ele debochasse daquilo? Né? Porque, lógico, querendo ou não, ele não ornava com aquilo, né? Ele era talvez o pé rapado e aquele monte de playboyzinho e tal, não sei o que lá. O que ele fez? Ele começou a se vestir bem mal mesmo, de propósito, né? Então ele usava roupa, tênis sujo, ele usava roupa, né? Enfim, ele não se vestia muito bem. Beleza. Aí ele foi toda a faculdade se vestindo desse jeito, né? Até que, em determinado momento, ele se formou e aí ele começou a atender, né? Aí olha que interessante. Ele falou que ele estava sentado no sofá, né? E ele ia fazer o seu primeiro atendimento. Primeiro atendimento. Nesse primeiro atendimento, o que ele fez? Bom, o que qualquer um faz quando está sentado. Você está sentado, né? É lógico, você pode, mais afobado, levantar rapidinho. Ou você pode, sei lá, pôr a mão na perna, olhar para o chão e depois levantar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele bateu a mão na perna, ele olhou para o chão. Quando ele olhou para o chão, ele viu que ele estava com aquele sapato sujo que ele estava usando lá na faculdade. E naquele exato momento veio a seguinte pergunta para ele, né? Na cabeça dele. O que o meu paciente vai pensar? Bom, agora a gente pode refletir sobre o seguinte. E aí? Qual é a postura correta? Ele, primeiro, não estava nem aí. E agora, ele se importou. E aí? Né? Bom, vamos pegar qual que é o momento fundamental que vivemos hoje no desenvolvimento pessoal, digamos assim, né? Todos nós, muitos de nós, pelo menos, estamos nos informando, enfim, com vídeos aleatórios, frases motivacionais espalhadas em todo lugar na rede social, livros que sim, são publicados há dezenas e dezenas e dezenas falando tudo a mesma coisa, só que com títulos extremamente chamativos, né? Você é especial, você pode tudo, saiba como em 7 passos e tal. E aí o que acontece é que se você for olhar, qual é o eixo desse desenvolvimento pessoal, dessa fase que vivemos do desenvolvimento pessoal? É uma fase do eu, né? É a fase do seguinte, eu posso tudo. Todas as respostas estão dentro de mim. Não é? Eu não devo me importar com as pessoas, eu não devo me importar com o que pensam de mim. Tudo que é externo é ruim. Tudo que está dentro é bom. Eu preciso me reconectar com aquilo. E aí você vai ver isso espalhado de variadas formas, né? Nos livros, nessas frases e por aí vai, beleza? Perfeito. O que acontece? Qual é o resultado disso? Bom, o resultado disso é um fortalecimento óbvio do nosso egocentrismo. Por quê? Porque se o meu olhar está o tempo inteiro voltado para dentro, eu obviamente me desconecto do que está fora. Isso assim, você não precisa refletir demais. Você não precisa nem acreditar em mim. É só você prestar atenção no que você fala, na forma como que você enxerga o mundo, como você age, né? Só que qual é o problema? Vamos pensar que todo mundo lê os mesmos livros de autoajuda, beleza? E nesse ínterim aí, todo mundo se informando dessa forma, o que aconteceu foi o seguinte, todo mundo está pensando em si mesmo, buscando as respostas dentro de si, não se importando com mais ninguém, né? O que vai acontecer? Bom, todo mundo vai viver no seu mundinho e ninguém vai conseguir se conectar mais. Porque, veja, se socializar é justamente criar um elo com alguém, criar uma conexão com alguém, beleza? Entrar
de certa forma, em algo que é mútuo, tá bom? Ou seja, eu me conecto com você, eu descubro, você me conta, né? Ou a gente conversando, enfim, explora algo em comum. Dificilmente você vai estabelecer uma relação com algo profundamente contrário do que você é, né? Então, voltando à história, se a gente pegar essa mentalidade, ou ele estava errado em alguma possibilidade? Bom, é lógico que não dá para saber se na sua vivência na faculdade ele era ignorado, né? Colocado de canto por causa dessa postura. Não dá para saber. Mas querendo ou não, era uma fase onde ele queria provocar e beleza, talvez deu certo ali. Só que o que é interessante aqui? O interessante é que quando ele começa a atender, ele percebe que aquela postura egoísta, de certa forma, tá? De só pensar em si e fazer o que eu quero fazer, isso não é que, poxa, o que meu paciente vai pensar em relação a tipo, o que ele vai pensar? Será que ele vai me julgar, me achar pobre? Não é isso, porque ele continuaria pensando em si mesmo. A questão é a seguinte, será que isso vai atrapalhar a minha forma de ajudar essa pessoa? Essa foi a real preocupação dele. Então, essa virada de chave que ele teve, que é o ponto fundamental da história, por isso eu trouxe, não para julgar se ele acertou ou não em um lugar ou outro, o ponto é o seguinte, este olhar que ele teve foi o olhar de o que eu estou fazendo me afasta e me bloqueia em relação a me conectar com essa pessoa, sim ou não? Foi uma preocupação. Eu não sei se... Veja, né? No caso, o terapeuta só contou isso e acabou. Né? E aí depois foi para um outro assunto da aula lá que não tem nada a ver com o que estamos falando aqui exatamente, né? Mas o que acontece é que melhor dizendo, quando ele olhou para o seu tênis sujo e teve esse primeiro olhar, né? Foi aí que brotou algo fundamental e que você precisa, vamos dizer assim, equilibrar. Eu não estou falando equilibrar assim, tá bom? Eu estou falando assim, quase que calcular para que, numa espécie de onda que vai subir e descer, você tenha essa habilidade de perceber, por exemplo, quando você se fecha e não se importa com a opinião de ninguém, o quanto isso bloqueia a sua relação, beleza? E da mesma forma, quando você se importa e tal, o quanto isso também bloqueia a sua relação, tá? O que eu quero dizer com isso? É bem simples, né? Mas assim, precisa um pouco de atenção e um pouco de maturidade, de inteligência. Se você percebe, vamos lá, por exemplo, poxa, é sua mãe, é seu pai, é seu irmão, é seu avô, é seu colega de trabalho que você vê todo dia, é aquele teu amigo, né? Veja, se você tem uma postura de, não tô nem aí pra opinião deles, né? O que vai acontecer, melhor dizendo? Você vai se fechar, beleza? Você vai se impedir, porque provavelmente essas pessoas te veem em momentos cruciais da sua vida e que podem, dependendo, claro, da habilidade delas, te dizerem coisas, assim, importantes para que você melhore, mas você se fecha num egocentrismo e você, tipo, fica um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Porque dificilmente você vai achar alguma coisa dentro de si, única e exclusivamente, se você nunca olhar para fora. Tá? Esse é o erro desse desenvolvimento humano superficial e bobo, no fim das contas. Né? Se você for olhar, sua vida não melhora especificamente quando você lê esses livros. Com essas mensagens que eu acabei de dizer aqui. Ou com uma frase motivacional. Você se empolga e logo você volta para a realidade, você percebe que não orna. Né? Por quê? Porque não dá certo, cara. Você vai lá e daqui a pouco, quando você vê, você não tá lidando melhor com as pessoas, você não tá aprendendo mais sobre você tá fechadinho ali no teu mundo e tal. Né? Então o que acontece é, para essas pessoas, você tem que abrir, você tem que ter este olhar inteligente. Simples assim. Agora, então, como eu disse, que seja inteligente e não se importe com essas opiniões. Bom, só a partir deste olhar que você, de fato, abre-se para compreender o que está vindo para você. Só a partir desta reflexão é que você consegue rechaçar o que você verdadeiramente não deve se importar. Então, por exemplo, eu tô lá na casa, né, tô lá, vou almoçar com a minha mãe. Daí daqui a pouco a mãe vai falar, né, não faz isso, mas vamos lá, ela fala assim, queria tanto que você deixasse crescer o cabelo. Eu posso simplesmente me irritar, pensar que, porra, né, você não me respeita, ou qualquer coisa assim, que é o que muita gente faz, tá? Muita gente faz. Ou eu posso simplesmente olhar e pensar assim, cara, tá, tipo, é um gosto, é uma opinião, ela gostaria daquilo. Mas assim, tipo, qual é a relevância disso? Puta, quase nula, é um gosto, né?
Eu simplesmente pego, legal, vou ver. Ou, mas puta, acho que não, né? Tá bom, né? Ou ela pode falar algo muito mais, assim, profundo. Por exemplo, ela pode falar, você não liga pra mim faz 3 semanas, eu não sei se você tá bem. Não tô nem aí pra sua opinião. Tipo, porra, não é uma opinião, é um fato, você não liga. Né? E se eu não ligo, como isso bloqueia a minha relação com ela? Tá? Então, não, puta, é verdade. Aí eu vou lá e reconheço. Agora imagine que, sei lá, eu só olhe pra mim, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, porque você não sabe como que foi essas 3 semanas. Porque eu tô muito ocupado, porque blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá, tô evoluindo, tô não sei o que lá, tô me isolando, né? Porque tem isso também, né? Tem uma vangloriação, né? De vangloria, esse estado do sozinho, que, assim, lógico, eu adoro, por exemplo, né? Eu preciso muito pro meu trabalho, muitas vezes, mas assim, eu tenho que tomar muito cuidado para não me, de fato, fechar. Então o que acontece? Eu tenho que ter a habilidade de entender quando uma opinião, ela bloqueia a minha relação. E quando ela não bloqueia a minha relação. Então, por exemplo, uma mulher no caixa me chamou de feio. Eu vou me importar com a opinião dela? Porra, lógico que não. Tá? Agora, minha namorada falou que eu tô descuidado. É lógico que eu vou me importar. Não tem segredo. Tá? Então, veja, assim, é lógico que você tem que ser um pouco mais atento, inteligente, maduro, pra, assim, conseguir equilibrar isso dentro de você para que você não reaja. Esse é o ponto, talvez. Mas, assim, o fundamental é que o se importar tem níveis. E mesmo que você se incomode com alguma coisa que alguém fale pra você de alguma forma e tal, veja, não é bem, não tem problema, é isso que eu quero dizer. Tipo, você pode simplesmente ignorar depois de um tempo. Você pega, reflete e pronto. Puta, eu não vou fazer. E você conclui isso. Veja, então, cuidado pra não querer se apegar tanto àquela mensagem inicial de tipo, puta, todas as respostas estão dentro de você, só você que é importante, você é especial e blá blá blá. Isso, na verdade, de verdade, se você tivesse que pegar uma analogia, é tipo um pensamento de adolescente que tá começando a viver, só que prolifera, né, te propaga para um monte de gente adulta. E aí é lógico que vai estragar um monte de relação. Você vai ver todo mundo que termina tá falando de si, tipo, porque eu precisava de um tempo pra mim, porque eu precisava disso pra mim, não sei o que lá. Em nenhum momento a pessoa tá falando, puta, eu fiz cagada, eu realmente não cuidei dessa parte do meu relacionamento. É difícil você ver isso. E aí é muito essa questão do não se importar com nada. Então você não vai se importar com o quê? Com aquelas opiniões que você muitas vezes refletiu, ou com aquela pessoa que você percebeu que não tem relação nenhuma, e aí você rapidamente descarta, mas você vai ficando cada vez mais hábil se você, com amor e carinho, levar em consideração a isso. Tá? Da mesma forma que essa pessoa, por exemplo, dessa história, se no momento que ela olhasse o tênis e simplesmente não se preocupasse se o paciente vai ou não vai ligar, certo? Voltasse para aquela atitude, por exemplo, da faculdade, naquele momento, né? Obviamente, ele estaria se fechando mais uma vez, só que agora com peso maior. Por quê? Porque aquela pessoa que está entrando, ele como terapeuta, está confiando nele. E se tiver alguma coisa que bloqueia neste sentido, não é simplesmente preciosismo ou alguma coisa assim, não. Né? É um ato de amor, é eu me importar, melhorar e ceder por alguém. E isso constrange a pessoa para que ela mude. Então, por exemplo, muitas vezes você pode até estar resistente porque, sei lá, aquela pessoa quer mandar demais em você ou alguma coisa nesse sentido, não é? Só que se você, como eu disse aqui, com amor, conseguir, por exemplo, levar em consideração a opinião da pessoa, ceder no nível que deve ser cedido e ainda mostrar isso para ela, pode ser que aquilo toque aquela pessoa de uma forma que não tocaria se você resistisse, não se importasse, se afirmasse como um adolescente. Tá? Então, eu espero que essa explicação tenha te trazido um pouco mais de clareza para você conseguir refletir melhor sobre essas coisas. Ao invés de achar que ou é A ou é Z. Ou eu me importo com tudo, né? Ou eu não me importo com nada. Não é assim. Você tem que ter esta habilidade de entender o nível de relação, o que a pessoa de fato está pedindo e por aí vai. E junto com todo esse olhar que eu acabei de explicar para você, tomar a melhor decisão. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Um grande abraço e até mais.